Boa noite a todos e a todas. Espero que tenham passado muito bem da semana passada para cá. E hoje a gente vai retomar aqui as nossas discussões sobre os meios legais de prova, certo? Eu já mandei para quem tiver o acesso ao AVA, né, quem tiver visto, coloquei o arquivo lá para vocês baixarem, para fazer as suas anotações. E agora a gente retoma aqui as discussões para já finalizar hoje esse conteúdo. Deixa eu abrir aqui o material. Hoje a gente vai discutir um pouco, pessoal, sobre a prova pericial e a inspeção judicial, tá? São dois meios de prova que faltavam aqui para a gente fechar esse conteúdo sobre os meios legais de prova, tá bom? A prova pericial, ela tem um conteúdo bastante extenso, então a gente tem aqui bastante coisa para discutir hoje, né? E até porque também é uma das formas de prova, uma das mais utilizadas, né? Se a gente for pegar aí na prática, né? A inspeção judicial já nem tanto. Eu particularmente nunca vi um caso de inspeção judicial. Vocês vão aprender o que que é, mas a prova pericial, sim, ela é bastante utilizada, tá bom? Então vamos começar discutindo um pouco sobre prova pericial. Pessoal, eu acho que vocês bem sabem também, e é de conhecimento de todos, né, que o juiz ele não tem conhecimentos infinitos, né? Então a gente esbarra, né, nas próprias limitações humanas mesmo das pessoas de não terem conhecimento sobre todos os temas e todos os assuntos. Nós mesmos do direito, né, dentro do direito a gente já na maioria das vezes a gente se limita a alguns campos, né, algumas áreas. Agora, imaginem se o juiz tivesse que ter conhecimento para decidir sobre questões médicas, sobre questões de engenharia, né, então, questões de economia, de cálculos aritméticos complexos. Então, isso não seria viável, né? A gente teria aí possivelmente situações de injustiça. E é por isso que foi criada essa forma de quase como um auxílio para o juiz, né? É a prova pericial. Ela é, de certa forma, um meio que o juiz se utiliza quando ele não tem o conhecimento técnico específico de uma determinada área de formação para poder, né, subsidiar sua decisão judicial, sua sentença, possivelmente, tá bom? Então a perícia ela é já um meio de prova bastante utilizado e já bastante antigo, né? A gente tem como resquícios aí da perícia no direito antigo já, que já era, de certa forma, utilizado muito próximo de uma testemunha, tá? Chamavam as pessoas que tinham um determinado conhecimento técnico é, que era necessário para poder auxiliar aqui na solução de um determinado litígio. E com o passar do tempo, né, a gente teve aí um aperfeiçoamento de algumas técnicas jurídicas, né, alguns institutos, e a prova pericial ela passou a ser definitivamente um meio de prova que, como eu já disse para vocês, é um dos mais utilizados por nós advogados, né, enfim, no meio jurídico. Vai depender muito do caso, mas sempre vocês esbarram aí em uma situação, uma causa que precisa de um auxílio de um profissional de outra área para poder realmente trazer subsídios, trazer elementos para que o próprio juiz decida. Às vezes, até nós mesmos, advogados, antes da propositura da ação, precisamos de alguma orientação para poder elaborar a petição inicial ou a contestação, se for o caso, porque nós também não conhecemos tudo, né? Então, podemos aí, de maneira informal, buscar esse auxílio de outros profissionais, tá? Mas no processo, como meio de prova, funciona a prova pericial. Então, vou compartilhar aqui o texto com vocês, o esquema de aula, né, para quem não tem. Comprei um
o microfone agora, espero que tenha melhorado um pouco o áudio também, reduzindo um pouco do ruído ambiente, né? Agora eu estou gravando aqui num outro cômodo da casa, então eu acho que deva melhorar um pouco também a qualidade, tá? Espero. E, pessoal, a prova pericial ela é definida pelo Humberto Teodoro Júnior como um meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos. É o que eu já vinha dizendo para vocês, né? O juiz ele não conhece de tudo, então ele pode se valer aqui de um perito para apurar aqui realmente os fatos controversos, né, os fatos litigiosos do processo. Tem gente entrando ainda, vou aceitar aqui. Pessoal, muita atenção com o horário, tá? Eu mandei o link já bem em cima da hora, mas vocês têm que ficar disponíveis aí no horário da aula, tá bom? Para não ficar toda hora eu tendo que parar e aceitar vocês aqui na aula. Infelizmente o programa não aceita automaticamente. Vou pesquisar se tem como fazer isso, mas eu acho que não. Então, a perícia ela pode consistir seja numa declaração de ciência ou em uma afirmação de um juízo, que é basicamente o que a gente tem no dia a dia, né? Como que funciona isso então? Uma declaração de ciência nada mais é do que um relato do perito sobre o estado de uma coisa, de uma pessoa, um determinado bem que for objeto dessa prova, dessa perícia, tudo bem? Então, por exemplo, tem um acidente de veículo, né, no trânsito e está em discussão ali alguma questão relacionada à indenização, aos danos do veículo, e esse veículo foi encaminhado para uma perícia, né? Digamos que chegou a esse ponto, né? Normalmente você consegue, por meio até de um oficial de justiça ou de mecânicos, né, de outros laudos, decidir tudo isso. Mas pode ter uma situação mais complexa que demande uma perícia. E aí o perito ele pode se limitar a, dependendo do que for discutido no processo, a relatar quais os danos daquele veículo, né? Ele, por exemplo, ele não vai entrar no mérito da causa de quem praticou o dano. Pode ser uma forma de perícia, tá? Ou essa segunda maneira, que é a afirmação de um juízo, que aí sim, quando a questão for bem complexa mesmo e o juiz ele precisar desse auxílio, ele vai solicitar para o perito, olha, com base nos seus conhecimentos, o que você considera aqui como causa do acidente, né? Quem pode ter provocado, enfim, o que causou o dano. E aí sim ele vai, com base nos conhecimentos técnicos dele, emitir um juízo sobre aquela situação. Uma afirmação, a gente pode considerar uma opinião embasada em provas, né? Embasada em conhecimentos científicos, aliás. Então, é uma opinião científica do perito, certo? O artigo 464 é onde começa aqui eu esqueci de falar antes, mas é onde a gente começa a questão a sessão da prova pericial lá no CPC, tá bom? Então ele vai dizer que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, certo? E eu trouxe para vocês aqui uma breve diferenciação entre esses três tipos de perícia, tudo bem? Para fins práticos, tá, no dia a dia, não vai ter tanta importância assim essa diferenciação. Quem vai definir isso daqui melhor vai ser o próprio juiz ou até mesmo o perito aqui no seu próprio laudo. Mas é bom a gente ter o conhecimento do que seja cada um deles. O exame é então a inspeção sobre coisas, então coisas, pessoas ou documentos, tá? Para a verificação de qualquer fato ou circunstância que tenha interesse para a solução do litígio, certo? Então, ressalto aqui esse detalhe, né? Somente sobre coisas, pessoas ou documentos. Desculpa. Por que tem essa diferença?
por conta justamente da vistoria, né? A vistoria é basicamente essa mesma inspeção, só que é quando é realizada sobre bens imóveis, certo? Às vezes pode acontecer alguma discussão sobre bens imóveis, alguma propriedade, alguma divisa ali de um terreno, de uma propriedade rural, por exemplo, e vai ser feita a perícia. O nome correto, então, seria uma vistoria, né? Certo? Que é sobre bem imóvel, né? Já Professor, que, já que o bem imóvel ele não pode ser removido do lugar dele. Então, por isso que tem essa diferenciação. Oi? não, só me ocorreu um caso aqui que eu queria dizer, é que eu participei, eu fui perito de um caso. Aconteceu o seguinte, houve um tratamento odontológico e o juiz designou o perito, mas quando ele estava designando o perito, assim como o juiz, ele tem que ser o mais equidistante de ambas as partes, porque caso o perito seja nomeado, a parte pode impugnar o perito, né? Vamos supor que eu tenha alguma divergência de algum colega odontólogo, ele pode impugnar e o juiz terá que designar um outro perito, né? Então, nesse caso, eu fui perito de um caso onde eu não conhecia nem o dentista qual fez o trabalho e nem o paciente, né? Então, assim, só uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, mas acho que o senhor talvez ia falar disso depois, é que o perito ele tem que ser tanto equidistante das partes quanto o juiz, né? Então, esse Sim, princípio da imparcialidade judicial, ele se estende ao perito, porque, convenhamos, se eu vou fazer a perícia de um caso onde o cirurgião dentista é um desafeto meu, a probabilidade de eu ser parcial nesse julgamento é altíssima. Então, há que ser equidistante das partes do perito, né? sim, sim, justamente. Eu vou chegar nesse ponto mais para frente, mas eu já posso adiantar para vocês justamente isso. As causas de suspeição e impedimento, que a gente comentou sobre os magistrados, né, o juiz, elas se aplicam também aos peritos. Então, em um processo, caso alguma das partes seja, ou inclusive até mais pro lado das partes, né? Alguma das partes seja amiga íntima, tem alguma relação ali de parentesco com o perito, tudo isso pode ser causa que vai levar ao afastamento desse profissional e a nomeação de um outro, né? Ou, ou então, se souber disso antes, né? Que geralmente o juiz nomeia, aí as partes têm o prazo para se manifestarem, né? E aí elas vão alegar suspeição ou impedimento. E isso é algo que pode acontecer mesmo. Imagina no caso que o Thiago comentou, que é um exemplo bem interessante, né? Aqui em Dourados, apesar de ser uma cidade relativamente já de médio porte, né? Eu imagino, a comunidade aí profissional dos dentistas tem um certo número, mas na maioria das vezes o pessoal todo se conhece, né? Às vezes tem uma relação de amizade. Então é algo que se envolver um processo, né? Envolvendo a questão Professor, de tratamentos dentários, enfim, de coisas que envolvam a esses profissionais, se for, vai ter que nomear um perito, se for necessário, da mesma área, né? Então é bem complicado, como o Thiago disse. Tem que ser alguém que professor, não tem essa relação próxima, né? Que tem que ser realmente imparcial ali no seu exame técnico. Oi. não só um detalhe que eu não destaquei foi o seguinte: o juiz, ele sabiamente, ele nomeou um perito daqui de Dourados, mas o caso era de Nova Andradina. Ah, tá. Então, assim, ele já foi esperto. Por quê? Porque ele sabe que Dourados, em se tratando de odontólogos, a gente se conhece. Sim, Então, ele já foi macaco velho. Então, ele falou assim: não, eu vou é. nomear um perito já de outra cidade, que é para não ter risco de, né, de impugnação. Sim, pode até ter, né? Mas aí as partes que aleguem também, né? Porque senão o juiz fica de mãos atadas. Mas ele já foi esperto mesmo, como você disse, pegou alguém de fora para poder exercer essa qualidade de perito, justamente porque ele tentou evitar já, né? E aí, se realmente é possível também, né, que haja alguma causa, é possível, mas já é mais difícil. Então, geralmente os juízes fazem isso mesmo.
Se tiver algum perito de localidade próxima, né, no caso de médico, né, que também é a mesma coisa, né? Os médicos de uma cidade provavelmente se conhecem, têm contato. Então é uma situação bem próxima. Mas a gente vai chegar nesse ponto já já, mas já a gente adianta mesmo. É possível sim alegar suspeição e impedimento também com relação ao perito, tá? Então voltando aqui, pessoal, pro que a gente estava falando, a gente falou do exame, né, que é em relação a coisas, pessoas e documentos. Vistoria é em relação a imóveis, né, bens imóveis, terrenos, propriedades rurais, né, casas. Avaliação ou arbitramento, já de outro lado, é a apuração de valores, de dinheiro, de coisas e direitos ou obrigações que estão também em litígio. Então, você pode estar discutindo, por exemplo, uma cobrança indevida de um banco, e aí você não tem como resolver aquilo por uma simples conta matemática, você precisa realmente de um perito de contabilidade para que possa ser feito todo o cálculo aí, talvez de anos, né, de taxas indevidas, de ajustes, enfim, monetários. Isso é preciso de algum conhecimento técnico da área para poder ser feito, certo? O juiz, inclusive, pessoal, um detalhe, ele, mesmo que ele saiba de alguns, né, tem alguns conhecimentos técnicos de alguma outra área, ele não pode utilizar no seu julgamento, tá? Então, se o juiz, por exemplo, ele for formado em direito e também for formado em, em medicina, por exemplo, se tiver alguma questão envolvendo isso, a doutrina ela é pacífica em dizer que ele não pode utilizar os conhecimentos que ele tem, porque senão configuraria quase que um pré-julgamento já, algo muito subjetivo dele, que as partes não teriam acesso ali ao contraditório, já que ele não faria um laudo dele para poder colocar no processo e as partes se manifestarem. Então, ele não pode usar desses conhecimentos na decisão. Ele tem que usar dos conhecimentos jurídicos, tá? E aí, se envolver alguma questão jurídica, é óbvio, né, que ele tem que utilizar desses conhecimentos. Agora, de outras áreas, não. Ele tem que nomear um perito ou então, pelo menos, algum assistente técnico ali, ou pedir algum parecer técnico de um profissional, se for uma causa de menor complexidade, tá bom? A perícia ela pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, tá bom? Perícia judicial é aquela que é determinada no âmbito do processo, né? Nomeado um perito, um profissional, pelo próprio juiz. E a perícia extrajudicial é aquela que alguns autores, inclusive, nem chamam de perícia, certo? Mas de pareceres técnicos. Então, ela pode ser feita pelas partes, contratando alguém de sua confiança e que faça essa análise. E aí ela junta, né, as partes, os advogados juntam um parecer técnico com essas questões, esses elementos que o profissional vai trazer para poder ajudar na solução do caso, tá bom? Então, e é possível, inclusive, nesse caso de pareceres, né, de perícia, se a gente for chamar dessa forma, perícia extrajudicial, é possível, inclusive, que o juiz dispense a perícia judicial, quando essas partes, as partes do processo apresentem esses pareceres com documentos que o juiz considere suficientes. Aí sim, né, no caso, se uma das partes trouxer algum elemento, né, algum parecer técnico, o juiz vai possibilitar o contraditório, a outra parte vai poder se manifestar, inclusive pode trazer outro parecer, que é o que geralmente acontece, né? Uma das partes leva um parecer técnico de um profissional que é de sua confiança, e aí que está a questão, né? É um profissional que está sendo pago, que está sendo remunerado, inclusive, e é de confiança de uma das partes, tá? Na maioria das vezes. E isso acaba gerando quase que uma impossibilidade de utilizar a perícia extrajudicial, porque a outra parte vai, obviamente, né, se tiver uma discordância daquele parecer, ela vai contestar, porque ela vai considerar que o parecer
de um profissional, por exemplo, um dentista, contratado pela parte contrária, obviamente vai ser favorável a ela. Então a parte contrária vai contestar esse parecer e não vai aceitar. E vai acabar desembocando numa perícia judicial, que aí sim vai ser um profissional isento, neutro em relação a elas, tá bom? Mas se a parte concordar, né, uma delas apresenta um parecer, a outra concorda, ou então não contesta, né, esse parecer. Se o juiz entender que esse parecer é suficiente, ele pode decidir com base nele. Tudo bem? Isso está previsto lá no 472, essa possibilidade de pareceres técnicos extrajudiciais. Eu estou atuando também num caso, ainda não tem processo, não tem ação, nada, né? A gente está elaborando a inicial. Um caso de um acidente e a pessoa vai entrar, o meu cliente vai entrar contra o causador do acidente e pedindo danos morais, estéticos e, enfim, materiais. E aí justamente envolve, um caso que a gente vai utilizar parecer técnico, até mesmo para demonstrar um pouco melhor ali os seus danos, né? Enfim, o que aconteceu com ele. E aí houve sérios danos na sua face, né? Nos dentes, enfim, a pessoa está passando por tratamentos odontológicos. Então também a gente pediu um atestado mesmo do dentista, né? Não é nem um parecer, né? Muito descritivo, porque a gente vai preferir uma perícia depois. Mas pelo menos um atestado ali, colocando tudo que a pessoa fez de procedimentos, tudo que ela gastou, né, ou vai gastar ainda, para poder dar uma base um pouco maior para a gente no processo. Mas a gente não vai abrir mão da perícia judicial mais à frente no processo de qualquer forma, tá? Só para dar um exemplo para vocês de que seria um caso que daria até para a gente utilizar um parecer mais elaborado aí, se fosse o caso. É que, como eu disse, acaba que a outra parte contesta, então a gente só vai gastar dinheiro e depois vai ter que fazer uma perícia judicial de qualquer forma. Então é melhor já esperar pela perícia judicial, que é mais segura. Em relação à admissibilidade, né, quando que é cabível uma perícia? Basicamente, pessoal, em todo caso, tá, em que o fato que depender de prova, ele tiver essa necessidade de conhecimentos técnicos, né? Que o juiz tenha essa necessidade de conhecimentos técnicos ou especial, né? Diferenciado em relação a alguma prova, algum elemento do processo, certo? E ainda também tiver utilidade, né? Diante dos elementos que estiverem disponíveis. Não adianta também você pedir uma perícia, por exemplo, de um objeto que foi perdido ou que não existe mais, tá? Na maioria dos casos, isso não é mais possível, constituir prova por meio de perícia se não tem nenhum vestígio material daquilo que você está discutindo, certo? Mas a gente vai entrar nesse ponto mais à frente ainda. Então, basicamente, sempre que houver necessidade de algum conhecimento técnico de alguma área específica, que não seja o direito, né, é possível que seja utilizada a perícia, desde que esses conhecimentos sejam úteis para o processo, né, para o deslinde do processo. Situações que não dependam de conhecimentos tão complexos, tá, elas autorizam que o juiz substitua essa prova pericial por uma prova técnica simplificada, certo? Que é o que eu mencionei há pouco também para vocês, já adiantando, mas não é necessariamente uma perícia com todo o rigor que a gente vai ver mais à frente, só que é uma prova técnica de todo modo. Então, é um profissional da área necessária, né, que for essencial para o deslinde do processo, que vai fazer basicamente um laudo, como eu disse do exemplo dos acidentes que envolvam carros. Você pode pedir ali um laudo de alguns mecânicos, né, ou o juiz mesmo pode solicitar que, em vez de um perito de determinada área, ele pode nomear ali algum mecânico da localidade para poder fazer uma vistoria naquele carro e emitir
um parecer ali sobre a situação do veículo, né? Que aconteceu, o que a pessoa teve de gastos. Isso é permitido pelo 464, parágrafo 2º, tá? Mas também, particularmente, eu até hoje, a maioria do que eu já atuei foi sempre já no campo da perícia mesmo. Não, o juiz acaba não utilizando tanto essa prova técnica simplificada. Professor, Oi? mais uma coisa que eu me lembro é que vale ressaltar que o perito ele também pode ser questionado, não interrogado, mas ele pode ser questionado não em juízo extrajudicial, como eu fui no caso. Por exemplo, ambas as partes perguntavam: houve erro? Houve imprudência? Houve negligência? Houve algum erro técnico? Sim, Etc. sim. Eu lembro que ambas as partes, vinha a pergunta das partes, né? Isso, são os quesitos, é. Tem um momento em que as partes formulam os quesitos e aí o juiz encaminha, né, para o perito. Tanto os quesitos do juiz pode ter também, tem os quesitos das partes, que cada um pode ter o seu. Então são perguntas, né? A gente chama de quesitos, mas são basicamente perguntas. Que nem você disse, houve negligência, né? A pessoa pergunta sobre o procedimento lá que o autor da ação fez, nos dentes, né, na boca. Houve negligência do profissional que fez o procedimento? Houve, enfim, utilizou a melhor técnica? E aí depende do caso, né? A pessoa, o advogado que vai sentar e elaborar as perguntas que ele entender necessárias para a elucidação daquele caso. Mas é isso mesmo, tem que apresentar os quesitos. E então, e essa prova técnica simplificada, ainda falando um pouco dela aqui, pessoal, ela pode consistir simplesmente na oitiva, na inquirição de um especialista com alguma formação na área. Então, é o caso, por exemplo, do Tiago. Se o juiz optasse por essa prova técnica, em vez dele fornecer um laudo, ele seria chamado para ir até a audiência ou uma audiência específica para isso, mas geralmente isso pode ocorrer na instrução e julgamento, né? Então o juiz chama esse profissional e aí as partes vão perguntar. O juiz vai perguntar, as partes vão poder perguntar. O que seria feito em laudo, né, algo escrito, documentado, mais formal, pode ser feito de forma oral ali na audiência e normalmente, se for possível, né, casos mais simples, determinadas situações é preciso que, dependendo, por exemplo, o perito, não sei se foi o caso do Tiago, mas que ele examine o próprio paciente. Então, isso vai ter que ser lá no consultório, não vai poder ser na sala de audiências, né? Certo? Agora, se for um objeto talvez mais simples, que possa ser levado no local da audiência, pode ser que o juiz entregue ali. Se for algo assim, mais de fácil constatação, pode ser feito dessa forma, tá? Mas no geral, acaba, como eu disse para vocês, na minha atuação particularmente falando, nunca vi a inquirição de um especialista aqui por meio dessa prova técnica simplificada. Sempre foi perícia mesmo. Seguindo, a gente tem ainda nesse artigo 464 os casos em que o juiz pode indeferir a perícia. São basicamente dois, na verdade, aqui. Quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico. Aqui é algo até lógico, né? Se o conhecimento que comum ali das pessoas já basta para a gente verificar e solucionar aquele caso, não é preciso que haja uma perícia para isso, né? Então, bastam as demais provas já produzidas. Então, o que a gente pode pensar de exemplo aqui, nesse caso? A pessoa talvez sofreu algum algum dano estético mesmo, né? A pessoa, sei lá, teve uma briga, um desentendimento enfim, trocaram ali golpes e sofreu algum dano estético. Caindo fora da esfera criminal, né, mas partindo para civil, se a pessoa entrar com um processo pedindo
algum dano estético, né? Vamos pensar que ela acabou, enfim, tendo um corte no seu rosto e vai ficar com uma cicatriz. Na maioria das vezes, não vai precisar de uma perícia de um médico para, né, saber se realmente aquela cicatriz vai permanecer aí por toda a vida ou pelo menos por um bom tempo, né? Então, a depender da situação, pode ser que não seja necessário, tá? A gente vê, a gente sabe do dia a dia que se você tem uma cicatriz, normalmente ela não vai sumir aí do dia para a noite, né? Então, vai deixar um dano estético aí para a pessoa, enfim, algo que talvez não seja reversível mais. Depende do caso, como eu disse, né? Se for algo mais complexo ou que a outra parte realmente traga elementos dizendo que não, que é possível que aquilo desapareça, pode ser que precise de perícia. Mas tudo vai depender da argumentação dos advogados, né, das partes, para que o juiz entenda se é cabível ou não a perícia. Mas, em síntese, se o juiz entender que não é, né, não precisa de um conhecimento especial de técnico, ele não vai determinar essa perícia. Você já tem, por exemplo, no processo, já tem fotos, já tem relatos de testemunhas dizendo dos prejuízos, do que a pessoa está sofrendo, né? Nesse exemplo do dano estético aqui, né? Então, talvez não seja necessário uma perícia, certo? Outra situação, pessoal, é em casos em que a verificação pretendida for impraticável, tá? Isso, ou seja, não é possível, tá? Não é possível mais obter a prova pericial por conta de questões mesmo lógicas aí da situação que ocorreu. Então, em casos, por exemplo, de eventos transitórios que não deixam vestígios materiais a examinar. Então, pode ocorrer alguma situação em que ocorreu algum caso, alguma problemática em que aquilo não existe mais e você não tem mais o que examinar, o perito não tem mais o que fazer, tá? Então, vamos pensar em algo, por exemplo, relacionado a alimentos. Algum alimento perecível que a pessoa tenha ingerido e tenha, enfim, tenha, mesmo assim, né, pode ser que haja ainda algum vestígio. Bom, mas vamos exagerar um pouco no caso, por exemplo, né? A pessoa ingeriu algum tipo de alimento que fez mal, tá? E aquele alimento causou mal à pessoa, fez algum dano. Depois, até a pessoa entrar com processo e tudo mais, pode ser que não tenha mais, né, um resto, algum, alguma fração daquele alimento, daquela comida da pessoa, para o perito fazer um exame, examinar aquilo e emitir um laudo, tá? Então, pode ser um caso, tá? Se a pessoa demorar muito tempo, né, não tiver sido coletado nenhum material ali para guardar e mandar para a perícia depois. Então, pode ser que seja um caso em que não existam mais vestígios materiais para examinar do alimento em si. Aí é onde entra a perícia indireta, talvez, tá? É uma possibilidade que é utilizada, tá? Não raras vezes, que é a perícia indireta. O que seria perícia indireta? É o perito ele ter acesso a outros elementos de prova que constam no processo, ou objetos, enfim, que não são exatamente o objeto que ele teria que examinar, mas que possam, né, que possam a levar ele a conseguir dar alguma resposta sobre o caso. Podem ser fotos. Então, por exemplo, a pessoa pode ter tido alguma reação alérgica a um alimento e aí ela foi para o hospital, aí tiraram fotos, né? Os médicos fizeram algum tipo de laudo atestando os sintomas, né? O que a pessoa estava apresentando no momento.
Então, por meio talvez desses documentos, um perito possa indicar se havia alguma relação entre a alergia e o alimento que ela ingeriu, tá? Pode ser que seja um caso, tá? Estou dando uma suposição aqui, um exemplo. Então, pessoal, é um exemplo de perícia indireta. O perito não vai ter acesso ao alimento porque o alimento já não existe. A pessoa comeu e foi, né? Ou jogou fora o que sobrou. E ele vai ter acesso a fotos, a testemunhos das pessoas que estavam, que presenciaram. E aí, com base nos relatos, se é um profissional competente dependendo do caso, ele vai conseguir dizer com algum nível ali de certeza se o dano foi provocado pelo alimento ou por outra coisa. Enfim, é um exemplo, tá? Mas podem existir outras situações da perícia indireta, tá bom? Ah, é um caso também, né? É um caso que eu auxiliei um colega, não era meu específico, de um tombamento, era um caso de que envolvia seguro, de um tombamento de carga, tá? A pessoa estava dirigindo, tá, o motorista, e a pista tinha um degrau de cerca de 40 centímetros da pista para o acostamento. O caminhão pesado, era uma carga de sulfite, eu acho, salvo engano. Era algum material de papelaria. E aí, para desviar de um buraco, acabou saindo um pouco da pista e a carreta tombou parcialmente. E aí a pessoa queria acionar o seguro para receber o valor total, porque eles só tinham pagado uma parte, enfim. E aí a gente, no caso, esse colega iria pedir uma perícia indireta, porque não existia mais o caminhão tombado, né? A pessoa já, enfim, passou um tempo, o caminhão tinha que continuar trabalhando e não tem como preservar o local ali no meio de uma pista por muito tempo. Então é possível que não chegou ainda nesse momento, mas é possível que haja uma perícia indireta e aí o perito vai ter acesso ao laudo da polícia, né, toda a documentação que foi feita lá pela seguradora, inclusive também, e ele pode fazer uma perícia indireta, dizer se a causa do tombamento realmente. Na verdade, a discussão envolvia se era tombamento ou tinha outro termo que aí o contrato de seguro não cobria. Então o seguro alegava que era a seguradora, né, alegava que era tombamento parcial, algo do tipo, e aí pagaram menos do que a pessoa pretendia. E eles tiveram prejuízo, né, o dono da transportadora. Mas a discussão ia envolver se era esse tombamento parcial ou se era total ou outro termo lá que eu não me recordo muito bem. O processo não era meu, né? Mas a gente vai tentar, né? Ele pediu uma perícia indireta, né, com base na documentação, tá? Porque não tem mais o objeto lá, o acidente, para o perito ter acesso, tá bom? Em relação ao procedimento, alguém tem alguma dúvida até aqui? Queira perguntar? Ninguém? Em relação aos procedimentos, o que a gente pode falar aqui? Primeira coisa envolve o pedido, né? A perícia ela também depende de um pedido da parte. Esse pedido ele pode ser feito em vários momentos, seja na inicial, assim como as outras provas, né, na verdade. Seja na inicial, na contestação, reconvenção ou réplica, né, que é a impugnação, ou então no momento em que o juiz abrir para a especificação de provas. O ideal é que você já traga logo na inicial ou na contestação. Sempre na primeira oportunidade que você for se manifestar, você já coloque, né, as produções de prova, os meios de prova que você pretende ter no processo. Mencione, mesmo que genericamente ali, a prova pericial, e aí depois, no momento em que o juiz abrir, lá na fase de saneamento, para você especificar as provas, aí você coloca e justifica o porquê que você precisa. Se for aceita, né, vale lembrar que o juiz pode indeferir, se enquadrar em algum dos casos que a gente falou aqui.
Se for aceita, se for deferida a prova pericial, haverá então a escolha, a nomeação do perito. Em regra, ele é nomeado pelo juiz, tá? No geral, já na decisão de saneamento, que é aquela decisão que vai justamente colocar ordem no processo e já vai encaminhar para a fase final, né? Para a fase de decisão. Então, o juiz já vai, na própria decisão, em regra, tá? Não é um dever dele fazer isso no, no saneamento. Ele pode dar alguma decisão nomeando um perito antes, pode ser depois também, mas no geral entende-se que tem que ser no saneamento. Então ele já vai colocar os pontos controvertidos, tudo que for necessário, e se tiver prova pericial, ele já vai nomear um perito ou mandar que o cartório faça a nomeação, o sorteio. Vale lembrar também que a nomeação ela é feita de diversas formas, depende do local. Mas, em regra, entende-se também que não é muito, como que eu posso dizer, não é muito aconselhável que o juiz nomeie alguém pelo seu, digamos assim, pelo seu próprio nome mesmo ali, né? Que ele coloque um perito, somente um perito. Isso acontece em algumas comarcas, acontecia, né? Agora tem uma orientação do tribunal para ser feito de forma diferente. Não é aconselhável que o juiz escolha, por exemplo, para todos os casos, um perito. Então, tem um sistema em que eles se cadastram, e aí o cartório da vara, lá do fórum, tem acesso, e os peritos, os profissionais das diversas áreas, colocam seus nomes, suas especificidades, sua profissão, e se cadastram. Vão ser habilitados. No momento, o juiz pode nomear no saneamento, ele vai designar a prova pericial e vai mandar que o cartório, ou isso pode ser feito previamente também, tá? O funcionário lá, o assessor do juiz, acessa esse sistema e aí tem tipo um sorteio para ter uma rotatividade, né? Para a gente também não concentrar, porque o perito é remunerado, né? Então imagina se na cidade somente um profissional recebesse os honorários de perícia. Isso seria, de certa forma, injusto com os demais que também querem participar, né? Então, há um sorteio, ou ao menos uma lista, em que há uma rotatividade, e, e aí, das duas, uma, né? Ou o juiz vai somente mandar que o cartório nomeie o perito, né? Que ele faça esse sorteio, essa escolha, e aí vai ter uma certidão depois com o nome da pessoa, tá? Ou então ele já vai fazer isso nos bastidores ali, e colocar o nome da pessoa na decisão, já de pronto, né? Isso ocorre das duas formas, tá bom? Outro detalhe: existem casos em que né, a situação envolva várias áreas de conhecimento. Pode ser que um caso, por exemplo, desse acidente que eu peguei aí com o cliente, né? Envolve tanto a questão oftalmológica, porque a pessoa perdeu parte da visão, e também envolve questões odontológicas, porque teve toda a questão da boca, né, dos dentes, enfim, da mandíbula da pessoa, vários problemas ali. Então, num caso como esse, pode ser, tá? Pode ser justificável a presença de mais de um perito. Então, o juiz pode nomear mais de um perito, tá bom? Além disso, depois da nomeação, que o juiz coloca o nome dele ou o cartório, que seja, o perito é intimado para dizer se ele aceita ou não esse encargo, porque ninguém também é obrigado, né? Se ele não aceitar, o juiz pode nomear outra pessoa. Ele pode recusar, tá? Ou então as partes podem alegar, e aqui é o que a gente comentou no início da aula, que o Tiago já adiantou, podem alegar suspeição ou impedimento, certo? Da mesma forma que para o magistrado, os casos se aplicam aos peritos, aos profissionais, tá bom? O prazo para essa arguição é de 15 dias, então os advogados das partes vão ser intimados da nomeação do perito. Eles vão ter um prazo já para formular
enfim, os quesitos, né? E também, no mesmo prazo, arguir, né, alegar a suspeição ou impedimento. É claro que eles têm que já produzir alguma prova, isso tem que ser, de certa forma, fundamentado também. Não basta mera alegação. Após essa ciência da nomeação, o perito ele tem um prazo de 5 dias, pessoal. Então, ele recebe a intimação por e-mail, por oficial de justiça, o que quer que seja, e ele vai dizer se aceita. Se ele aceita, ele tem 5 dias para apresentar o seguinte: uma proposta de honorários, tá? Um currículo e contatos profissionais para que ele seja intimado nas próximas vezes. Por que isso? Porque, como eu disse, o perito a perícia, né, é uma atividade remunerada. Então, seja a parte beneficiária ou não da justiça gratuita, o perito vai receber um valor. Quando a parte tem justiça gratuita, ela é isenta desse pagamento. Então, quem vai pagar vai ser o Estado, dependendo de onde for o processo, né? Geralmente é o Estado, por exemplo, aqui é o Mato Grosso do Sul. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul vai pagar pelos honorários do perito. Então, ele vai receber um valor lá que geralmente é tabelado. Ou então, se for particular, se a parte não tiver justiça gratuita, o perito vai oferecer uma proposta. Então, ele vai dizer que para o serviço de perícia dele, ele cobra tanto. Aí o juiz, o próximo passo é intimar as partes, né? Se elas aceitam se ou não, né? Tudo bem, elas podem impugnar essa proposta de honorários, só que é bem difícil, né? É bem difícil você conseguir uma redução aí, já que é uma atividade profissional que geralmente depende de um trabalho bem minucioso. Mas o juiz ele pode arbitrar esses valores se ele entender que estão muito acima. Ele pode consultar eventualmente uma tabela de honorários da classe, por exemplo, para advogados a gente tem uma tabela. Para outras profissões, não sei, deve ter também. Algumas eu sei que tem. As partes vão ser intimadas, então, para essa manifestação. Então, é aqui que elas vão alegar esse impedimento, suspeição, enfim. E também já tem que depositar os honorários, se elas concordarem, né? Tem que depositar os honorários do perito, a parte que pediu a perícia. Então, se foi a parte autora, é a parte autora que tem que pagar. Se foi a parte ré, é a parte ré que vai ter que pagar. Certo? Depois, se a outra parte perdeu o processo, você pode ser restituído pelos valores, né? Então, você já tem esse prazo para depósito dos honorários. Sem o pagamento, o perito não faz o trabalho, né? Se você justificar para o juiz, pode ser que ele te autorize a fazer um pagamento parcelado aí, de 50% antes e o restante depois de entregue o laudo. Dependendo do valor, né? Eu já vi perícias custando 30, 40 mil reais, tá? Dependendo da situação. Não lembro exatamente qual era o caso, eu lembro que me marcou muito, assim, uma perícia de quase 50 mil reais. Envolvia disputas de eu não lembro se era questões entre uma empresa que estava com um processo de recuperação judicial, e aí era algo bem complexo, então o perito cobrou assim uns honorários bem gordos aí. Na época que eu fazia estágio isso. O valor ele pode ser reduzido, né, caso o juiz entenda depois de entregue o laudo que a perícia não foi muito conclusiva, não chegou aos resultados que se esperavam, ou então que ficou faltando coisa, né? Vamos pensar que o perito não respondeu todos os quesitos. O juiz pode reduzir esse valor dos honorários, considerando aí que o trabalho não foi realizado da forma como se pretendia, certo? Mas só mesmo em casos bem extremos, tá? Isso acontece. Tá? Se o perito realmente der um laudo bem ruim, né? Outra possibilidade interessante que a gente tem no CPC é que as partes escolham um perito. Então você pode, tá? Se houver aí um consenso entre as partes, pelo menos nesse ponto, indicar um perito da confiança delas. E primeiro, né, as partes precisam ser capazes e o processo ele deve poder ser resolvido por autocomposição. Isso significa o quê?
além da capacidade plena das partes, ou seja, não pode envolver menor de idade, outras formas de incapazes. Além disso, precisa ser sobre direitos disponíveis. No geral, direitos patrimoniais, né? Que envolvam patrimônio. Se for direito indisponível, você não pode, né, realizar aí uma autocomposição e nem mesmo eleger um perito de comum acordo entre as partes. Se enquadrar nessa possibilidade, é possível, tá? Nunca vi também, mas é possível. As partes, no ato da escolha, elas podem indicar assistentes técnicos. O que são os assistentes técnicos? São outros profissionais também da área que vão acompanhar a perícia, justamente para verificar se está tudo de acordo, se o perito, de alguma forma, fez tudo certinho, se tem alguma coisa que os assistentes discordam ou não. Tá? A gente vai retomar isso mais para frente. A partir daí, o laudo, né, se o juiz autorizar tudo isso, o laudo deve ser entregue em prazo fixado também pelo juiz. Isso daqui substitui a perícia judicial, tá bom? Se as partes entrarem em consenso, se enquadrar nessa possibilidade e escolherem um perito em comum, vai ser substituída a perícia judicial, ou seja, não, o juiz não vai designar um perito da confiança dele, vai manter o das partes. Por quê? Porque isso nasce do consenso entre as partes, tá? E aí, no caso, pessoal, ainda prosseguindo então, né? Tem vários detalhes aqui. No caso em que o exame, né, a perícia, ela precisar verificar a autenticidade ou falsidade de documento, tá? Bem como de letra, firma, né? Firma é o quê? Assinatura. Ou de natureza médico-legal, a gente tem algumas peculiaridades que a gente tem que olhar lá no 478 para a gente poder discutir. Vou compartilhar aqui o código para quem não tem. Quem tiver pode abrir em casa. 478. 478 diz justamente isso, que quando for nesses casos, né, então, autenticidade ou falsidade de documento, ou questões de natureza médico-legal, tá? Ou então ligado isso à firma ou letra, né, se é autêntico ou não, o juiz, tá? Aliás, o perito será escolhido de preferência entre técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Então, se a gente tem, por exemplo, um, um instituto oficial de perícia no estado, tá? De perícia grafotécnica, alguma coisa do tipo. Ou então, por exemplo, isso for relacionado à falsidade de documento de alguma instituição, tá? O próprio órgão, aqui o próprio diretor, tá? Se ele tiver profissionais, eles podem ser nomeados aqui para essa perícia. E aí o juiz vai remeter esses autos, ou seja, o processo. É claro que se o processo for digital, não tem como mandar, né? O que pode ser enviado é o próprio documento que está sendo questionado, ou né, algum objeto que vai ser feita a perícia, aí pode ser enviado para o profissional avaliar. Enfim, aí fala da hipótese de gratuidade de justiça, que os órgãos terão que cumprir a determinação no prazo estabelecido, de preferência, e também já traz a possibilidade de prorrogação, tá? Desde que o perito faça o requerimento de forma motivada e justificada. Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui. Um detalhe, né? O parágrafo 3º, bem interessante para a gente ver aqui. Quando tiver essa questão sobre autenticidade de letra ou assinatura, o perito ele pode requisitar para que ele faça comparação. Alguns documentos que são existentes em repartições públicas, tá? Por exemplo, você tá questionando a assinatura de um contrato.
fala que não foi a pessoa que fez. Como que o perito vai saber se isso é de fato autêntico ou não? Ele pode, primeiro, solicitar documentos de repartições públicas, obviamente, né, assinados pela própria pessoa, que não haja questionamento, que não haja dúvidas que tenha sido ela. Então, ele solicita aí de qualquer repartição pública, de cartório, aquelas do próprio cartório mesmo, né, que tem aquele, se a pessoa tiver um cartão de firma aberto, ele pode solicitar. Então, é um documento aí de uma repartição pública. Ou então, se for inexistente, se não tiver nenhum documento desse tipo, ele pode requerer o juiz que a pessoa, né, faça a, essa assinatura em papel, né, para que ele possa comparar, ou então que ela faça um ditado, né, que escreva algumas frases para que ele possa comparar a letra ou a assinatura, certo? Então, é um ponto bem interessante aqui que pode ser utilizado para questões de perícia da grafia da pessoa, né? Certo? Já que imagine, né? A pessoa também, o perito, ele é um expert da área, só que também ele não faz milagre, né? Ele não vai ter como adivinhar se a pessoa escreveu aquilo ou não, sem nenhum documento, sem nenhuma comparação. Ele precisa de um documento escrito pela pessoa para que ele possa comparar. E aí sim fazer aí o juízo de valor dizendo se, no exemplo que eu dei, né, a assinatura do contrato X é da pessoa mesmo ou não, tá? Voltando aqui. E aqui o ponto que o Thiago também tinha ressaltado, a possibilidade de participação das partes do processo. Como que as partes participam? Elas podem tanto presenciar essa perícia, dependendo do caso, quanto indicar quesitos ou assistentes técnicos. Isso ocorre como? Os quesitos são perguntas, no geral, né? São perguntas que o perito tem que responder, seja para o juiz ou para as partes. E assistentes técnicos são outros profissionais da mesma área, de preferência, que vão acompanhar essa perícia representando as partes e os seus interesses, né? Então, as partes podem indicar e os peritos vão também confeccionar ali o seu laudo ou inclusive podem assinar o próprio laudo do perito oficial para poder dizer se estão de acordo ou não. O juiz, ele pode, né, depois de apresentado esses quesitos, as perguntas, ele pode indeferir. Quando? Quando que ele pode negar? Quando eles são impertinentes ao processo, ou seja, quando não tiverem relação alguma com a causa, com o ponto controvertido. Se a discussão está, por exemplo, sobre a autenticidade ou não de uma assinatura de um contrato, qual que é a pertinência de você perguntar para o perito da grafia ali da pessoa se, por exemplo, a, existem erros de português no contrato? Pode ser que tenha, mas é bem difícil. Ou então, se a letra da pessoa é bonita ou feia. Tá? Tô dando um exemplo bem extremo aí para vocês entenderem. Se for uma pergunta totalmente impertinente, o juiz não vai autorizar que, que isso seja tomado como um quesito para o perito responder. Tá? Então, tem que ser algo que tenha relação com o objeto que está sendo periciado. A questão a questão médica, ou o exemplo que o Tiago trouxe. Houve negligência, houve omissão, né, houve algum ato que não foi exercido da melhor forma possível, tudo isso é pertinente, né, ao caso. Agora você perguntar, talvez ali, qual, enfim, quantos dentes a pessoa tem na boca? Pode ser que seja pertinente, se você for alegar que a pessoa tenha perdido algum dente por algum ato ali. Mas, tá, se for algum outro tipo de procedimento, vai ser um quesito impertinente. E o juiz, um detalhe, né? O juiz também pode formular quesitos de ofício.
tá? Já que a perícia é destinada principalmente ao juiz para esclarecer os fatos do processo para que ele possa julgar. Então, ele também pode formular os quesitos, buscando, obviamente, esclarecer as suas dúvidas. Isso geralmente acontece, tá? Do juiz formular quesitos. E antes de finalizar a perícia, tá? Podem o quê? Ser apresentados quesitos suplementares, ou seja, você apresentou alguns e esqueceu de outros, ou depois lembrou, surgiu alguma coisa que você pretenda perguntar. Se ainda não tiver finalizada a perícia, você pode. Se já tiver sido apresentado o laudo ou já o perito já fez a perícia, já fez o exame do objeto, da coisa, não é mais possível, tá? Pode até você pedir esclarecimento, mas aí a diferença, né? Quesitos suplementares, você pode aumentar esse objeto da perícia ali, né? O âmbito da perícia. Você pode perguntar coisas novas. Esclarecimentos, você não aumenta o âmbito da perícia, você só vai buscar tirar dúvidas sobre o que já foi perguntado e o que foi respondido pelo perito, tá bom? São esclarecimentos, como o nome diz. Não são novas dúvidas, não são novas perguntas. O perito, em regra, ele não é substituído, salvo, tá? Em duas opções aqui, duas hipóteses. Quando ele carecer, ou seja, quando ele não tiver conhecimento técnico ou científico. Então, imaginemos o caso de que o juiz determinou a perícia, foi para um profissional, o profissional alegou que realmente tinha formação na área e tudo mais, só que na hora de fazer o laudo, ele entregou um laudo ali inconclusivo, que não respondia os quesitos. Fica claro que o perito não tem tanto conhecimento na área. Nessa hipótese, né, o juiz pode substituir, determinar uma nova perícia e mandar ainda que o perito devolva os honorários, se for o caso. Ou então, quando o perito deixar de cumprir o encargo, né, a perícia, no prazo estabelecido pelo juiz, sem qualquer motivo. O prazo, pessoal, o juiz vai estabelecer de forma razoável. Então, primeiro que o perito pode até pedir uma prorrogação já antes de fazer a perícia. Ele entendendo que o prazo é pouco, né, pode ser que o juiz entenda que realmente é um prazo maior e dá um prazo maior para ele. Ou se o perito também não fala nada, mas chegar na hora ele descumprir, ele não apresentar o laudo, tá? O que acontece? O processo não vai ser julgado sem a perícia, tá? Então o juiz vai substituir e vai condenar esse perito a restituir os valores no prazo de 15 dias a quem fez o pagamento. Se foi ao Estado, ele vai depositar nos autos. Se foi a uma das partes, ele vai ter que pagar, né, também no processo, e a parte vai poder sacar o valor. Tudo certo até aqui? Alguém quer perguntar? Seguindo, pessoal, se forem tendo dúvida, vão perguntando e interrompendo. Em relação à coleta, né? Como que funciona o procedimento, então, para a coleta desses elementos que são necessários para a realização da perícia? No geral, tá? No geral, o perito ele pode utilizar qualquer meio necessário, desde que seja lícito, né, para a coleta. Isso está disposto lá no artigo 473, parágrafo 3º, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa de diferente aqui. Tem alguns detalhes, ó. Vamos voltar aqui para o código. 473 diz, né? Diz o que o laudo tem que conter. E aí no parágrafo 3º ele diz: para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Isso ocorre, pessoal, em questões, pode ser utilizado em qualquer situação, mas no geral a gente vê mais em questões complexas, por exemplo, uma disputa de divisas de terras. Já vi muito isso em disputa de terreno mesmo, em cidade. Haviam alguns terrenos, as pessoas foram plantando alguma coisa ali, não construiu nada. Depois de um tempo caiu a cerca, sumiu, né, a divisa desse terreno, ou de um sítio. Como que faz? Vai ser necessária, muitas das vezes, uma perícia para esclarecer. Aí é onde entra. Se não tiver nenhuma forma, vamos pensar que a própria documentação é muito precária. Então, o perito vai ouvir testemunha, inclusive, em que as testemunhas podem relatar, falar, olha, a cerca era mais ou menos nesse local aqui. Aí vai fixar mais ou menos ali, vai tentar, né, chegar a algo aproximado, né, se for possível, ou exato, o mais exato possível, né, se for o caso. Mas às vezes não é nem possível, vai ter que ser fixado pelo juiz. Mas aí você pode, por meio de uma perícia, estabelecer mais ou menos uma área, ou onde que passava a cerca, quem que derrubou essa cerca, enfim. Aí ele pode ouvir testemunhas, moradores antigos do local, ele vai instruir esse laudo com fotografias, com plantas, né, desenhando o traçado do terreno, tudo isso. É bem interessante esse trabalho de perícia de propriedades. Continuando aqui então. Então, pode utilizar de todos os meios que forem preciso, tá? Quando tiver, então, por objeto... Professor, Oi? geralmente, em qual parte do processo que o advogado pode solicitar a perícia? Assim, é claro, né? É casos e casos, né? Mas, assim, geralmente, em qual fase que está o processo que solicita a perícia? Então, geralmente, acontece o seguinte, a gente lança já logo na inicial um pedido mais genérico de provas, né? Lá no final da petição. Ah, sim. Aí você coloca que pretende provar o que foi alegado por todos os meios de prova, aquela afirmação genérica, e você pode até especificar por meio de prova documental, pericial, que você achar necessário, dependendo do caso. Só que o momento em si mesmo, que a gente acaba optando mesmo e realmente tendo que justificar a necessidade, é lá no momento da especificação de provas, que é dentro da fase de saneamento do processo. Então, primeiro, né, tem a petição inicial, contestação, impugnação. Aí, depois da impugnação, se não tiver mais nada para resolver ali, o juiz vai sanear o processo. E aí ele vai dar um despacho, mandando as partes, num prazo que ele determinar, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de indeferimento. Tá? Então, geralmente isso vem depois da impugnação à contestação. Tá? Assim, pensando num processo bem redondo ali que não tem outros deslindes, né? Então, vem depois da impugnação esse despacho do juiz e aí você coloca as duas partes, né? Coloca uma petição dizendo que pretendem para tá certo. Para tal prova, para tal fato, né, que entende controvertido, pretende produzir prova documental. Para outro fato, você pretende produzir uma prova testemunhal. E para outro fato, se for necessário, pretende produzir uma prova pericial, tá? Geralmente são esses as mais comuns assim que a gente utiliza num processo meio que padrão ali, né, que Sim, geralmente ocorre. entendi. E aí, nesse momento, você justifica, fala que por meio da perícia vão ser trazidos elementos técnicos daquela determinada área, como, por exemplo, a questão de uma discussão que envolva reajustes financeiros ali na conta de uma pessoa num banco. Tá? Então, o banco cobrou em um determinado financiamento
taxas abusivas e durante vários anos. E você e nem o juiz têm o conhecimento para fazer isso, né? Essas contas. Então pode ser que você peça nesse momento a perícia e para o perito verificar quais as taxas que foram realmente abusivas, qual o valor realmente devido da dívida, se houver dívida, né? Ou um valor a restituir por parte do banco. Então é nesse momento que o juiz determina que as partes especifiquem provas. É logo antes da decisão de saneamento no geral, né? Então o juiz manda as partes dizerem quais provas que elas pretendem produzir, depois ele vai sanear o processo, ele vai dar aquela decisão estabelecendo quais os pontos controvertidos e também vai deliberar sobre quais as provas que ele autoriza ou não. Se for o caso de autorização, ele vai já dizer que se ele autoriza a prova pericial também na decisão do saneamento do processo. Então já antes do saneamento, vai ser o momento que todas as provas têm que estar fixadas. Depois que saneou o processo, não tem como mudar essas partes mais, tá? Então é mais ou menos nesse período ali, depois da impugnação e antes do saneamento do processo, que você de fato, né, coloca de forma mais especificada, direcionada, o que você quer de prova. Certo? Certo, professor. Obrigada. Beleza, por nada. Então, em relação, pessoal, a essa questão da autenticidade de letra ou firma, dando continuidade aqui, a gente já comentou um pouco, né, o que diz aqui o artigo 478, parágrafo 3º, em que o perito pode solicitar a comparação de documentos que estejam em repartições públicas ou documentos, né, que a pessoa vai escrever perante o juízo ali, algum ditado, alguma frase, ou assinar o seu nome, tá, para realmente comprovar se é a letra ou a firma dela. E as partes serão intimadas da data e local designados para o início da perícia. Quando ocorre essa intimação, né? Quando está tudo certo, não tem discussão sobre honorário, sobre suspeição ou impedimento do perito, as partes vão ser intimadas. O perito vai fornecer uma data e local, né? Então depende muito do caso. Tem casos, inclusive, que o perito tem que ir até uma determinada propriedade, né? Vai fazer uma vistoria. Então ele vai até um sítio, ele vai até um imóvel urbano. Tem casos em que o objeto tem que ser levado até um determinado local, né? Até não sei, um laboratório, algo do tipo. Então depende muito. Mas de qualquer forma, as partes vão ser intimadas desse local, justamente para que elas possam participar, se for o caso, ou indicar os assistentes. Um detalhe, né? Professor, Oi? outra coisa também que me chama uma atenção é quem que paga esses peritos? É a parte que perde, a parte que ganha, é o judiciário, é só no Então, final do processo? não. Aqui, conforme. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Ou quem solicita, né, a perícia? Isso, então. Normalmente, vamos pensar nos casos em que as partes não têm justiça gratuita, ou seja, cada um tem que pagar as custas, honorários, tudo certinho. No momento em que o perito ele for intimado da sua nomeação e fornecer uma proposta de honorários, que é o valor que ele cobra, as partes já vão ser intimadas para se manifestar e também para fazer o pagamento desses valores. Então vamos pensar que o Tiago foi intimado ali, ele para ser perito do processo, aí ele oferece uma proposta de honorários. Isso quando o juiz não fixa, né, o valor já. Mas se for um caso em que não tem uma tabela, não tem nada, o perito ele diz quanto que ele cobra. Então o Tiago vai cobrar R$ 1.000, por exemplo, pelos honorários da perícia dele. Aí as partes vão ser intimadas. Se não forem beneficiários da justiça gratuita, quem paga é quem pede, num primeiro momento, né? Quem pede a prova pericial. Então, se fui eu que pedi,
eu que vou pagar. No final do processo, se eu vier a ganhar o processo, né, pelo princípio da causalidade, quem é obrigado a arcar com custas, honorários no processo é a parte que saiu perdendo. Quem deu causa, né, que saiu perdendo no processo. Então, isso falando no modo geral, né? Então, se eu paguei o perito e depois eu venho a ganhar a causa, eu posso cobrar esses valores da outra parte, assim como as custas, né, que eu paguei no início, eu posso Ah, cobrar da sim, outra sim. parte que perdeu. Uhum. Agora, se as partes forem beneficiárias da justiça gratuita, né, então elas ficam isentas, por força de lei, a esse tipo de custas, né, de honorários, de custas iniciais, finais, se for o caso, honorários sucumbenciais, tudo isso elas fica suspenso, na verdade, elas não pagam. Então, quem paga, de fato, né, porque o perito também não vai ficar fazendo serviço gratuito, quem paga é o próprio Estado, ou, dependendo do local, algum fundo específico do Tribunal de Justiça, específico para isso. Mas geralmente é o Estado, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul. Aí o perito ele vai receber tipo uma ordem de pagamento e ele vai poder uma certidão de honorários, ou não sei como que funciona o sistema deles específico, mas eu sei que eles podem cobrar do Estado depois, aí eles recebem. Então demora um pouquinho lá, mas recebe, tá? Pode até Entendi. executar, entrar com processo de execução se o Estado não pagar, tá? Aí, geralmente, quando o Estado paga, né, e as partes têm justiça gratuita, aí é um ônus do Estado mesmo, as partes não vão ter que desembolsar nada, tá? Entendi. Aí é isso. Agora, onde estávamos aqui? Ah, aqui. Se... Professor, Oi, pode falar. no caso, o pagamento dos peritos entra como se fosse o pagamento do advogado dativo, quando ele é convocado, mais ou Isso, menos eu creio que nessa sim. questão. É. No estado de São Paulo, por exemplo, eu fiz até, ainda estou, entre aspas, né, mas até o ano passado eu fazia parte efetivamente daquele convênio da OAB com a defensoria. Como lá não tem defensoria em todas as cidades, existe um convênio com a OAB e aí os advogados que quiserem, eles se cadastram e fazem o atendimento, né, de forma gratuita para as partes, mas que a gente recebe, né, quem atua no processo, recebe da Defensoria Pública. Então, eu fiz parte, ainda tem alguns processos, mas já estão terminando. E aí, como que funciona? Depois que terminava o processo, o fórum emitia uma certidão de honorários. Aí a gente tem um sistema da Defensoria, direto, que a gente cadastra a certidão, e aí depois de uns 2 meses a gente recebe o valor. Isso depois que o processo transitou em julgado já, né? Aí a gente recebe. O perito aqui, eu não sei te falar qual o sistema especificamente, mas eu sei que existe um sistema que eles cadastram essas certidões e podem cobrar, receber do Estado, tá? Agora, eu não sei te falar exatamente o nome. Eu via isso na época do estágio, mas eu não lembro mais. E eu sei que existe um sistema em que eles recebem do poder público, quando é caso de justiça gratuita. E é mais ou Professor, mas menos. assim, igual a gente que vai estar, daqui a um período, a gente vai estar advogando, por exemplo, né? Aham. Não seria um caso da OAB lutar por essa questão, especificamente do advogado dativo? Porque imagina, por exemplo, o estado aqui de Mato Grosso do Sul paga um exemplo, né? R$ 5. Aí o estado do Mato Grosso paga 2,50, aí o Paraná paga 1. Assim, fica uma coisa sem, sem padrão, né? Porque igual o exame da ordem todo é unificado. A Sim, sim. questão aí cada um, isso acaba desmotivando para quem está entrando para a advocacia trabalhar nesse sistema da Sim, é que na advocacia, verdade, então, acaba sendo uma forma de ajudar também as pessoas que não têm o acesso lá, né, com o advogado pago, né, com toda aquela questão.
É que, na verdade, aqui no Mato Grosso do Sul, é bem raro ter um advogado da ativo nesses moldes, porque a gente tem defensoria em tudo quanto é cidade, né? Então, na verdade, se a gente for considerar, né, esquecendo um pouco o nosso lado de advogado, seria o ideal, né? Porque é uma pessoa que tem um concurso, que está ali para isso, né? Um órgão muito importante. Agora, e é um serviço público, oferecido ao público também. Agora, no Mato Grosso do Sul, como eu disse, advogado da ativa é bem raro mesmo. Salvo engano, acho que tem a possibilidade de atuar na Justiça Federal, por salvo engano, tá? Eu preciso confirmar. Na Justiça Federal, tá? Eu sei que tem a possibilidade. Agora, na Justiça Estadual, como tem Defensoria Pública, é bem mais difícil você ter, a não ser que seja algum caso em que a pessoa eventualmente não se enquadre como, né, beneficiária ali da defensoria, e mesmo assim o juiz entenda que é cabível nomear um advogado dativo, talvez em casos em que a pessoa seja citada por edital, tá? Mas é quase sempre a defensoria pública. Eu aqui no Mato Grosso do Sul não me recordo de algum caso de advogado dativo, se eu me lembro bem, assim, na justiça comum estadual ali. Agora, que nem você disse, né? No caso do estado de São Paulo já é diferente porque justamente existe uma carência da questão do atendimento da defensoria pública. Então, como forma de atender, acaba favorecendo os advogados, principalmente quem é recém-formado, né? E aí você faz o cadastro, você recebe os processos e vai atuando já, né, logo no início. É alvo de muitas críticas também. É alvo de É, muitas o críticas Bruno comentou, porque o Bruno comentou em é, sala quando a gente estava tendo aula presencial que logo que ele recém tinha formado, ele se cadastrou lá para ser advogado ativo. Aí o isso. juiz nomeou ele para ser o advogado de uma pessoa conhecida da cidade. Ele não falou o nome, mas a pessoa tinha uma certa condição. Aí ele falou, bom, eu vou começar bem, né? Quando ele foi Então, receber os honorários, ele disse que ele até brincou na época, ele disse que não pagava nem a gasolina que ele gastou para ir lá. Então, não, assim, hoje, assim, é lá no muito estado de São baixo, né? Paulo, Assim, oi? não, eu digo assim, se fosse uma coisa, um padrão para incentivar, porque a advocacia dativa, pelo que eu entendo, é até uma forma de exercício do advogado que está entrando no mercado, ele exercitando ali, né, uma forma de estar não deixando a pessoa sem assistência da advocacia e Sim, sim. também aprendendo, né? Sim, sim. Assim, como eu disse, tem várias críticas justamente por conta de que a maioria, isso não aqui no Mato Grosso do Sul, porque como eu disse, não, praticamente não tem, né? A defensoria que já atua. Mas no estado de São Paulo existem várias críticas por conta disso. A maioria do pessoal recém-formado tem vários problemas, reclamação dos clientes por conta de mau atendimento, ou de atendimentos precários na questão técnica, né? Falando de forma técnica, porque as pessoas são ali recém-formadas, às vezes está atuando sozinho, não tem uma, uma base muito boa ou então uma experiência, e isso pode acabar vir a prejudicar, né, na defesa. Diferente, por exemplo, de um defensor público que já concursado, geralmente já está há um tempo ali trabalhando, então tem os prós e contras, né? Para a gente pensando em classe, né, em advogado, seria ótimo mesmo se tivesse uma amplitude maior, porque é muito bom mesmo para quem está começando. Você já começa com alguns processos, demora para receber? Às vezes sim. No estado de São Paulo não é um valor tão ruim, pelo que eu vejo, assim, sabe? Em determinados processos você consegue receber aproximadamente cerca de R$ 1.000. Assim, não é os honorários, ó, excelentes também, né? Mas já te ajuda no começo. O que é ruim é quando você atua por uma das partes que acaba
perdendo no processo, né? Porque aí você recebe uma porcentagem a menos. Então, você pode receber 100%, 70%, ou até 30% do valor tabelado. Então, tem alguns processos que custam mais caros, outros mais baratos, mas depende muito. Mas, como eu disse, já seria uma ajuda mesmo, apesar de todas as críticas que tem, né? Agora, a questão da padronização dos valores aí vai de cada seccional mesmo. São Paulo tem os valores, Mato Grosso do Sul deve ter o daqui também, mas aqui mesmo o forte é a Defensoria Pública, ou então os núcleos de prática jurídica das faculdades, né? Logo, logo teremos o nosso aí, né? Para vocês atuarem também. E é isso aí, pessoal. Continuando então, gente, que ainda falta um bom pouco aqui, tá? A gente estava falando do local e data da perícia. Se o local for em outra comarca, tá? Em outra localidade, pode vir a ser realizado por carta precatória, certo? Então, se for, por exemplo, uma vistoria no imóvel que fica em outra cidade, o juiz pode mandar uma carta precatória para esse local, e aí vai ser nomeado um perito do local para ir até a propriedade, certo? Se for um caso que mesmo que seja em outra comarca, por exemplo, um consultório do Tiago, que ele falou, pode ser o caso em que não seja necessário uma carta precatória. Como é cidades próximas e talvez a própria pessoa vá se deslocar, enfim, não há necessidade de uma carta precatória. Isso o juiz vai analisar o caso concreto. Vamos falar então um pouco do laudo, né? O que o laudo tem que conter, né? Isso a gente vai ver aqui no 473 do CPC. Primeira coisa é o que é o laudo pericial. Basicamente, né, resumindo, é a síntese, né, de todo o trabalho realizado durante a perícia. Então, tudo que o perito fizer é reduzido a um laudo, que é um documento escrito, né, ou com acompanhamento de imagens, gravações, tudo que o perito entender necessário, que vai ser assinado por ele e juntado no processo, tá? Até 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Geralmente, isso daqui não tem tanta importância no sentido de que o juiz ele acaba esperando o laudo para depois designar a audiência. Tá? Então, ele vai determinar que o laudo seja entregue em 30 dias. Aí ele vai esperar o laudo e depois acaba marcando a audiência. Ou então, se for uma questão que ele sabe que não vai ter prorrogação ou que o prazo das audiências está demorando bastante, ele já pode marcar também, porque ele sabe que vai acabar vindo o laudo antes, de qualquer forma. Certo? Tem que vir aqui até 20 dias para que as partes possam se manifestar, né, com base no contraditório e ter acesso a todos os elementos dessa perícia. Se o perito não apresentar o laudo, o juiz pode suspender essa audiência, né, marcar para outra data e nomear outro perito também. Como eu disse, o processo ele não vai terminar sem um laudo pericial. Tá? Se for necessário, vai ter que ser feito. Em relação ao que o laudo deve conter, vamos lá para o 473. Tem várias coisas. O laudo pericial deverá conter, primeiro, a exposição do objeto da perícia. Então, vai ser uma síntese, né? O perito ele vai relatar o que ele está fazendo ali, né? Então, trata-se de perícia relacionada às linhas divisórias de um imóvel tal, situado no município tal, e vai descrever tudo. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então, como que esse perito fez essa análise, né? O que é que deu de resultado dessa análise? Então, ele vai verificar se a linha divisória dessas propriedades ficava a tantos metros, até onde que ela ia, tudo isso. Essa análise técnica do exemplo que eu estou dando, né? Pode ser outra situação que vai depender aí também do caso.
a indicação de um método que ele utilizou. Como eu disse, a perícia também ela é um trabalho técnico científico, né, profissional. Então ela tem que ser fundamentada num método. Cada área tem o seu. Provavelmente um agrimensor, um profissional ali, um engenheiro, agrônomo, que quer que seja, vai ter um método para fazer a medição de uma propriedade rural, de um terreno, tá? Então ele tem que esclarecer tudo que foi utilizado. Aqui, ó, a indicação do método, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área, do conhecimento da qual se originou, certo? Tudo isso para quê? Para se tornar um laudo fundamentado. E, por fim, a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do MP, se for o caso. Certo? Então, ele tem que primeiro fazer essa exposição, a análise, indicar o método e, por fim, responder os quesitos, com base nessas análises que ele teve. Então, ele vai dizer, a linha divisória ficava no local indicado na figura, por exemplo, vai ter uma imagem lá. Aí ele vai dizer sim ou não, ficava, ou a tantos metros, certo? Ou o exemplo que o Thiago deu, houve negligência, houve omissão no tratamento odontológico, ele vai responder se houve ou não. E fora outros, né, que as partes colocam muitos quesitos, certo? Por exemplo, é possível reverter os danos causados? E aí o perito responde se é ou não. Tudo isso ele tem que dar respostas conclusivas, tá? Quando ele não for possível chegar a uma resposta, ele coloca geralmente assim, prejudicado, que basicamente significa que não tem como responder, tá? Voltando aqui, a gente fala, os parágrafos trazem algumas instruções também. Eu até coloquei aqui no Word, ó. O laudo deve ser apresentado em linguagem simples, tá? E com coerência lógica também. Então não adianta o perito colocar tudo jogado lá de qualquer forma. Ele não pode emitir opinião pessoal que exceda o objeto da perícia. Então ele tem que se pautar pelo que for determinado pelo juiz ali de ponto controvertido. Qual o objeto da perícia, tá? Ele não pode ficar se ele foi designado para elaborar uma perícia de um terreno X, ele não pode fazer a perícia do terreno Y. Ele não pode emitir opiniões sobre outras coisas que não estão relacionadas. Em relação ao prazo, já disse para vocês que, em regra, né, é possível, aliás, em regra, ele tem que ser cumprido, mas se tiver um justo motivo, é possível que haja uma ampliação, tá? E aqui a legislação já traz. O juiz pode ampliar uma vez pela metade, ou seja, se foi 30 dias, o juiz pode dar mais 15 dias, certo? Uma vez só, se houver justo motivo ainda. Depois do laudo, o que acontece? O perito junta no processo, né? Ele tem todo esse prazo, junta no processo. As partes vão ser intimadas para manifestarem-se sobre o laudo. Isso em 15 dias também, certo? Então, ocorre uma intimação para os advogados, né? E a gente tem o prazo ali para se manifestar sobre o laudo. É possível ainda, se houver alguma dúvida ou divergência, tá, entre o parecer do perito, aliás, entre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico, lembrar que o assistente técnico é aquele que a parte indica para acompanhar os trabalhos da perícia. Então, é um profissional também. Se houver dúvida sobre o laudo ou então divergência sobre o laudo e o parecer do assistente, é possível que o juiz, a pedido das partes, ou então de ofício, ele determine que o perito preste esclarecimentos. Então, talvez a resposta não tenha ficado muito clara, né, não foi muito bem entendido o método que ele utilizou, pode ser que tenha que prestar esclarecimentos em 15 dias. E isso vai ser feito ou por escrito ou em audiência, se
persistir essa inconformidade. E aí o juiz vai inquirir esse perito. E aí a gente tem uma outra dúvida, né? É possível realizar uma nova perícia caso aconteça algum problema? É possível, né? A gente até comentou um pouco aí sobre isso. A possibilidade ela é bem restrita, tá? Que basicamente é quando a matéria controvertida no processo ela não ficar suficientemente provada, certo? E ainda assim for possível esse tipo de prova, porque se for daqueles casos em que a prova não é possível mesmo, aí não tem como. Mas se for possível, por exemplo, nesse caso do Tiago, que ele disse, vamos supor que algum perito apresente um laudo que não tenha as informações, não tenha respondido os quesitos, ou que não dê uma conclusão muito clara. O juiz pode nomear um outro perito, né, determinar uma nova perícia para poder esclarecer melhor. E aí ele pode fazer isso tanto de ofício, sem provocação, ou mediante requerimento das partes. Interessante aqui, ó. A nova perícia não anula o laudo anterior, porque, inclusive, o juiz pode se utilizar de elementos da perícia anterior para esclarecer, para fundamentar sua decisão, tá? É um complemento mesmo. É uma nova perícia, mas que não vai anular a anterior. Em relação à a opinião, né, ao juízo que o perito vai fazer nesse laudo, a gente destaca o seguinte: esse parecer, né, a sua conclusão, não vai vincular a decisão do juiz, em nenhuma hipótese. Apesar de que a gente sabe que quando, né, o perito é nomeado, é um perito judicial, né, em tese de confiança do juiz, que vai exercer aquilo com profissionalismo, tudo da mais perfeita forma. Então, se ele disser uma coisa, é bem tendente ali, né, que o juiz vá concordar, porque é a opinião de um técnico, de um profissional da área, né? Mas, como a gente sabe, não existe hierarquia entre as provas. Então, se o perito diz uma coisa, mas existem outras provas que levam o juiz a crer que aquilo não está correto, primeiro, né, ou ele pode pedir uma nova perícia para tirar a fundo essa questão, ou ele pode, então, divergir desse laudo, tá? Do parecer do perito. Isso ocorre geralmente quando o laudo carece de fundamentação lógica, tá? Não tem muita fundamentação o laudo, o perito simplesmente lançou a sua conclusão ali sem muita fundamentação, sem explicação. O juiz pode entender de forma contrária, tá? Ou, né, são duas possibilidades, né? Quando carecer aqui de fundamentação lógica, ou então quando os outros elementos do processo, como eu já mencionei, conduzirem a uma convicção diversa. Inclusive, por exemplo, pode ser determinada uma perícia sobre um acidente automobilístico, mas pode ser que tenhamos testemunhas que presenciaram o fato e que dizem que não foi da forma que o perito concluiu. Tá? O juiz pode entender que quem tem mais razão são as testemunhas, certo? Como eu disse, é difícil, mas pode acontecer. Vai depender do trabalho aí do advogado para poder convencer o juiz, né? Quais os argumentos que ele vai utilizar para refutar um laudo pericial. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida a mais sobre a perícia que queira perguntar? Professor, Oi. e caso assim, o senhor estava falando de acidente aí, eu lembrei. Se tiver um acidente e a pessoa foge, ninguém conseguiu anotar a placa, nada. E aí? Depende, depende. Porque se for o caso, por exemplo, você fala de ter que fazer uma perícia Aham. ali no local do acidente para saber quem causou ou quem não causou? Se for esse caso, geralmente, né, isso acaba sendo um trabalho que a própria polícia já faz
alguém vai acionar, né, a polícia, os policiais vão até o local, por se tratar muitas vezes de um crime de trânsito, né, então a polícia vai verificar. No próprio, na própria ocorrência, né, já acaba saindo de certa forma, uma conclusão ali, né, quem causou, o que que aconteceu, porque os policiais vão ouvir as testemunhas do local, se tiver, ou então o condutor que sobrou no local. E aí, assim, né, vai constar o que ficar relatado ali. Se a pessoa fugiu, ela perde a chance também de dar a versão dela, né, naquele momento. Nesse caso, tá, não, como eu disse, não seria possível, na maioria dos casos, a não ser que por algum motivo seja acionada uma perícia criminal ali, né? Vamos pensar que tenha ocorrido alguma morte, né? Alguma coisa do tipo. É possível que venha é, uma perícia técnica criminal mesmo, para poder fazer a questão médico-legal ali né, o exame de corpo de delito, tudo certinho, daquela situação toda. Isso já vale, né, de alguma forma como prova. Então aí pode ser que fique consignado que, por exemplo, uma das partes tenha causado o acidente, da forma que ocorreu. Isso já vai servir como prova. Mas se não Tipo, tiver, tá, só terminando, se não tiver essa perícia no local, o que pode ser feito, se for assim muito necessário, é uma perícia indireta, né? Tentar verificar por meio de testemunhas ou enfim, de fotos, né? Se for muito necessário mesmo. Nesses casos, acaba que nem sendo necessário, porque você já tem um documento policial dizendo ali as circunstâncias, você pode trazer testemunhas, então acaba que, dependendo da situação, não é necessário uma perícia específica para isso. Se for, é possível fazer a perícia indireta, e aí com base em outros elementos, porque não tem mais como fazer a perícia no local específico. Pode até ter o veículo, um deles, pelo menos, mas dificilmente o perito vai conseguir dizer quem causou o acidente com base nisso. Pode dar outros detalhes, né? Dos danos sofridos pelo veículo. Isso ele pode, se tiver o veículo, tá? Aí são várias possibilidades, né? Mas só tentando te responder da forma mais ampla aí. Não sei então se tá, esclareceu. entendi. Entendi, era isso mesmo. Obrigada. Por nada. Alguém mais, pessoal, quer perguntar? Senão a gente passa para a inspeção judicial. Vamos dar sequência, então, falando aqui sobre o próximo tópico e a última forma de prova, né? O último meio legal, né? Aqueles que estão previstos em lei para prova no CPC, que é a inspeção judicial. Vamos retomar aqui, né? Na verdade, ler o artigo 481. Vai chegando essas horas aqui, a leitura fica meio dificultada. Depois do dia inteiro em frente do notebook, a gente já começa a enxergar coisa que não existe. 481. Aqui começa a inspeção judicial. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, que já fica delimitado, né? Pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Voltando então. Pessoal, então, inspeção judicial é aquele ato em que o juiz vai diretamente a um determinado local ou que alguém é levado até ele para que o próprio juiz possa ter a sua percepção, né, sobre determinado fato, determinada circunstância. Humberto Teodoro Júnior, ele conceitua da seguinte forma: é um meio de prova que consiste na percepção sensorial direta do juiz sobre as qualidades ou circunstâncias corpóreas de pessoas ou coisas relacionadas ao litígio, certo? Então, como é algo muito subjetivo do juiz nesse sentido, é uma percepção sensorial dele,
cabe apenas a ele deliberar sobre sua conveniência ou não. Se acaso ele... E aí sim, a parte pode pedir, mas quem vai decidir é o juiz. Se ele entender que não é necessário, dificilmente vai configurar cerceamento de defesa, que geralmente é o que o pessoal alega em recursos de apelação, quando o juiz indefere alguma forma de prova. Mas nesse caso da inspeção judicial, dificilmente, né, a doutrina já alerta, é um arbítrio do juiz, e isso não vai configurar cerceamento de defesa se ele não acatar esse pedido, certo? Então, vamos falar tudo aqui, depois eu já trago um exemplo, né? O objeto, pessoas, coisas ou lugares também, tá? Então, quando que pode acontecer uma inspeção judicial? Por exemplo, nesses casos em que até mesmo o que eu já vi de disputa de divisa de terra, já vi um caso, uma situação em que o juiz foi até o local para poder verificar as circunstâncias ali daquela problemática, né? Conversar com as pessoas, ver, né, de perto mesmo o que está acontecendo. Não é a mesma coisa você ter acesso em papel, né, ou fotos do que você estar no local. Então, por isso, né, é a própria percepção sensorial do juiz, direta, né? Ele pode, por exemplo, se tiver alguma discussão relativa a circunstâncias de vida de uma pessoa, né, enfim, algum processo, o juiz pode se dirigir até a casa da pessoa para verificar, né, as condições em que ela vive, certo? Tudo isso. Ou algum objeto, por exemplo, algum objeto em que não possa ser retirado de algum determinado local. O juiz ele pode dirigir até o local para verificar tudo isso. A gente tem alguns documentos de cartórios que não podem sair do cartório. Então, às vezes, o juiz ele pode se dirigir até o local para inspecionar. Qual que é o procedimento disso tudo? No geral, tá, em regra, a inspeção de pessoas ou coisa ocorre em audiência, tá? Se a coisa também puder ser levada até a audiência, né? Então, o juiz ele vai fazer isso em uma audiência própria para isso daqui. Ou até mesmo na instrução e julgamento, se ele entender necessário. Há outras possibilidades de que ele possa se deslocar. Isso está lá no 483. Primeiro, quando ele julgar necessário para melhor verificar ou interpretar os fatos que deva observar, como o caso de por exemplo, ou dessa discussão de divisa, ou de uma pessoa que está acamada e talvez não possa sair da sua casa. 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Então, a mesma coisa, né? Vamos imaginar que seja um objeto muito grande, que dependa de um guincho ou de enfim, uma coisa muito dispendiosa para ser movida. Então, pode ser que o juiz ele vá até o local. Ou quando ele determinar a reconstituição dos fatos, certo? Então, pessoal, aqui vamos pensar nesse caso de acidente, né? Se tiver muita dúvida, mas muita dúvida mesmo, pode ser que o juiz entenda e que ele queira fazer uma inspeção e tentar reconstituir esses fatos do acidente ali, do exemplo que a colega perguntou, né? Nunca vi, mas é possível, viu? É possível. E aí ele vai tentar ir até o local, verificar se tem alguma causa que teria atrapalhado a visão de um condutor ou de outro, sabe? Realmente sentir o local ali para poder decidir melhor, certo? Ele pode ser assistido por um perito ou mais de um, tá certo? Até mesmo porque, novamente, né, ele não tem conhecimento técnico de tudo. Então, ele pode ter o auxílio. Além disso, as partes podem assistir a essa inspeção, podem indicar assistentes técnicos, tá? E após essa conclusão da inspeção, vai ser lavrado o que se chama de auto circunstanciado, que nada mais é do que um termo, né, lavrado ali. O juiz pode levar um auxiliar do fórum, um escrivão, para poder fazer toda
redigir esse auto, né, até mesmo durante o momento, e aí ele vai relatar tudo que houve, o que ele fez, para aquilo também ter a manifestação das partes, certo? Ele não vai simplesmente ir até o local, olhar e depois colocar isso na sentença. Não. Ele vai reduzir isso a um auto, a um termo, né, no processo. As partes vão poder se manifestar, depois ele dá a sua decisão, certo? É isso, pessoal. É bem simples aqui a questão da inspeção. É algo que eu particularmente não me lembro de nenhuma hipótese que eu tenha presenciado, que eu tenha visto isso, tá? Agora no momento. É algo bem difícil mesmo, porque para tirar o juiz da sua sala é difícil. Então, só em casos realmente de extrema necessidade, que ele entender, assim, muito necessário, que ele vai se deslocar, principalmente, né? Ele pode até realizar essa inspeção lá no fórum, que aí é algo que é mais fácil, né? Agora, se for algo que ele tem que se deslocar para outro local, já é mais difícil de ocorrer. Não sei se alguém sabe de uma situação, mas eu particularmente nunca presenciei alguma dessa daqui. Mas só para vocês saberem que é uma possibilidade, vocês podem solicitar. E aí, talvez, né, se você fundamentar muito bem, o juiz até autorize. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria de tirar alguma dúvida? Trazer algum exemplo, algum complemento para a gente conversar? Certo? Senão a gente encerra, pessoal. Eu acho que consegui trabalhar aqui a maioria do conteúdo, né? Tudo que eu tinha planejado. E espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que é um conteúdo bem denso ainda, tá? Tem vários detalhes. Então eu queria que, se possível, vocês fizessem a leitura de alguma doutrina, pelo menos do CPC, se for o caso. São alguns artigos, eu acho que pelo menos ler o código vai ajudar muito nas provas e principalmente na OAB, que ela é bem focada em código, na lei seca, tá? Se fizer a leitura do código aqui, já vai ter uma vantagem muito grande, pelo menos. Certo? Pessoal, eu acho que é isso então. Obrigado pela presença. Eu espero vocês na semana que vem. Só um lembrete, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades do sistema, do desafio nota máxima. A gente precisa subir esses pontos, tá? Atenção em relação às presenças, aliás, em relação às faltas, né? Presença tá ótimo, quem tá presente tá ótimo. O problema é quem tá faltando. Tô lançando no sistema. Já vão consultar, porque se tiver mais do que 75% ali aliás, menos de 75% de presença já reprova, tá? Então, qualquer problema me avisem, justifiquem. E confiram as pontuações de vocês. Se vocês olharem no sistema, inclusive, eu já lancei, salvo engano, 1.000 ou 1.500 pontos para vocês de uma atividade que eu vou passar ainda, tá? Então, eu vou conferir quem fez, eu vou manter. Quem não fez, eu vou retirar a pontuação depois, tá bom? Então, eu já acabei lançando, eu acabei antecipando aí a pontuação, mas eu vou atribuir ainda essa nota, né, definitiva até no mais tardar semana que vem, que eu devo passar uma lista de exercícios para vocês. Acho que mais uma ou duas a gente finaliza, tá? Essa semana deve ter, certo? Pessoal, a gente finaliza então por aqui. Vou parar a gravação. Muito obrigado pela presença, pela participação de quem pôde participar, né? E uma boa noite Boa para noite, você. professor.